Proclamai a palavra de Deus de cima dos telhados. Povo querido de Deus, bem-vindos! Vamos juntos mais um dia rezarmos, fazer aqui a leitura orante da liturgia diária da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Iniciando o dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Estejamos atentos ao que o Senhor nos convida, deixar de lado os passos antigos e caminhar para a vida nova. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje quem proclama o salmo para nós é Cíntia. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o
seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos lhes responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo.
nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para o nosso momento de reflexão com o Padre João. Meu irmão e minha irmã, feliz Páscoa! Estamos na quarta-feira da 8ª da Páscoa. Não há motivos para tristeza quando temos a certeza da ressurreição. E a liturgia desta quarta-feira da 8ª da Páscoa segue uma mesma dinâmica: que sejamos testemunhas da ressurreição. Vimos no Evangelho de ontem Jesus se apresentando a Maria Madalena ressuscitado. Hoje ele se apresenta a 2 de seus discípulos a caminho do povoado de Emaús. Também esses 2 discípulos, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguiram perceber quem estava ali do lado deles, caminhando com eles, escutando os seus desabafos, escutando tudo aquilo que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. Mas eles estavam cegos pela dor, pelo medo ou qualquer outro sentimento de descrença que não seja fé ou confiança. Nem mesmo toda aquela explicação de Jesus a respeito da Escritura foi capaz de abrir os olhos daqueles discípulos e nem tampouco os seus corações. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele, já bem lá na casa, à mesa, partilha o pão. E nesse partir o pão, Jesus é reconhecido. O que isso tem a nos dizer, meu irmão e minha irmã? Entre outras coisas, entendemos aqui que testemunhamos a ressurreição quando Jesus parte o pão.
através dos gestos de partilha, da acolhida em casa, da partilha do pão, da solidariedade, do compromisso com a vida, que Jesus foi reconhecido. Foi a partir desses gestos que os 2 discípulos reconheceram o ressuscitado. Depois de toda aquela cena, eles vão correndo a anunciar aos outros essa boa notícia. Assim devemos ser nós, cada um de nós, anunciar esta boa notícia do Cristo ressuscitado através dos gestos de partilha, de caridade e de solidariedade. Na primeira leitura, nós encontramos também o testemunho de Pedro e João. Dando esse testemunho, eles então, num gesto de caridade, estendem a mão, são solidários, ajudam a levantar aquele homem que estava ali caído. Eles não têm nem ouro e nem prata, eles não têm dinheiro para aquela esmola, mas eles dão algo muito mais importante: o amor que inclui, que integra, que recupera a vida no Cristo ressuscitado. E neste gesto de estender a mão, continuemos também nós, testemunhando esse ressuscitado, estendendo a nossa mão, um gesto de amor, de solidariedade a todos que precisam de nós. É o que Pedro, João e os 2 discípulos de Emaús nos ensinam na liturgia de hoje. Meu irmão e minha irmã, dai graças ao Senhor, buscai constantemente a sua face, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a você e até amanhã, se Deus quiser. Povo amado de Deus, queremos te agradecer por estar conosco todos os dias de segunda a sexta, durante todo esse período já, né? Graças a Deus temos a sua companhia. A gente agradece muito e não esquece, inscrever no nosso canal, acionar o sininho se você já é inscrito, cutuca lá outros amigos, seus familiares, para que eles também se juntem a nós e ouçam a palavra de Deus diariamente também. Tá bom? Isso é o nosso desejo. Vamos então encerrar chamando Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Este mundo estava escuro e Deus mandou a sua luz. Este mundo estava escuro e Deus mandou a sua luz. Mandou a sua luz. Mandou a sua luz. Essa luz que era o Filho tinha o nome de Jesus. Essa luz que era o Filho tinha o nome de Jesus. Seu nome era Jesus. Seu nome era Jesus. Proclamai a